Evangelho de Mateus, capítulo 6, nós vamos ler do verso 22 até o 34. Eu vou ler, você acompanha comigo aí. Diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e o desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Até aqui, amém? Vamos fazer uma breve oração? Deus, te damos graças, ó Pai, por esta noite, por cada um que aqui está, ó Deus bendito. Eu lhe peço, ó Pai, que o Senhor, pela tua graça e misericórdia, use a minha vida, ó Deus. Que eu fale com a tua igreja. Não permita que eu diga nada que não venha do Senhor, ó Pai. E que, se assim sendo, que os corações aqui nessa noite sejam transformados pela tua palavra, ó Deus. Que ninguém possa sair daqui da mesma forma que entrou. E que, se há corações de pedra aqui nessa noite, que sejam quebrados e transformados em corações de carne e sangue, que temem e tremem diante da tua palavra, ó Deus. Eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa semana, mais precisamente ontem, eu estava vendo um livro, ele chama A Parte que Falta. É dito como um livro infantil. É bem pequenininho, você lê ele em 5 minutos. São mais ou menos 20 páginas de rabiscos. E um rabisco, de certa forma, até bem do mal feito, né? Eu trouxe uma imagem aqui só para vocês darem uma olhada. E ele trata da história de... É um O que falta uma parte. E essa é parte do livro mesmo. E o livro inteiro são cenas tão belas quanto essa. E o livro chama A Parte que Falta. Por quê? Porque é como se esse O fosse incompleto e tivesse uma pequena parte faltante nele. E de repente ele se sente que ele sente um vazio, ele precisa preencher essa parte que falta, então ele sai em uma cruzada, ele sai desesperado atrás de preencher essa parte que falta. Então ele sai por uma jornada fora, aí ele sai cantarolando, ele sai feliz da vida, esperando encontrar essa parte que falta. E no meio do caminho, ele vai passando por diversas aventuras. Ele passa por uma joaninha, uma borboleta pousa nele, ele conversa com alguns bichos, e aí ele encontra uma parte que fala assim, eu acho que é essa parte, só que daí ele aperta demais a parte quebra. Aí ele encontra com outra parte, diz assim, vai ser essa parte. Daí ele aperta fraco e a parte se solta. Ele encontra com uma parte que não quer ser a parte dele também. E ele continua na busca, até ele encontrar a parte que é aparentemente perfeita. Ele se junta a ela, que é aquela partezinha ali. Eles fazem uma amizade, se juntam. E por ele estar completo, agora ele começa a rodar muito rápido. E por ele rodar muito rápido, ele não conversa mais com a borboleta, com a joaninha. Ele perde as coisas da vida ali que ele tinha. Aí chega num momento que ele fala assim, quer saber? Eu acho que eu vou perder essa parte que faltava de novo, porque estava mais emocionante procurando ela do que depois de eu ter encontrado ela. E aí ele solta a parte que faltava e continua indo pela estrada, cantarolando, quero a parte que me falta, quero a parte que me falta, e continua na busca pela parte que faltava a ele. Por que eu estou dizendo isso?
Nós somos aparentemente parecidos com esse ozinho que falta uma parte. Nós vivemos numa aparente busca de algo que nem nós sabemos o que é. Às vezes nós vivemos buscando a parte que nos falta, parece que nós encontramos a parte, apertamos de novo, quebramos a parte, aí vemos que não é ela, andamos mais um pouquinho, achamos outra, mas aí não apertamos bem, ela cai, achamos outra que não quer ser a nossa parte, quando a gente acha, a gente enjoa e fala, não era essa parte. E aí solta a parte, e aí volta para a busca. E na verdade vive nessa incessante busca por uma coisa que não se sabe o que é. E nunca se descobre o que é, e nunca se encontra o que é. Não se sabe se é feliz mais na busca ou se é feliz quando encontra, mas nunca se encontra e vive na busca. Parece meio complexo, e olha que é infantil isso aí. E aí você percebe que ele fica nessa aventura maluca. Mas a conclusão que o livro chega é que encontrar, na verdade, a parte que falta não é mais importante. O importante é a jornada. O importante é a aventura que se tem enquanto se procura. E quando nós olhamos para esse mundo aí fora, nós vemos que as pessoas, elas estão em busca de alguma coisa que elas não sabem o que é. E aí, como elas não sabem o que é, elas buscam na bebida, elas buscam na comida, elas buscam nas drogas, elas buscam nos prazeres que a carne pode oferecer, ela busca no acumular riquezas, ela busca no acumular poder, ela busca em todas as coisas que ela pode buscar. Assim como nós vemos que Salomão fez no livro de Eclesiastes, e ele sonda todas as coisas e busca o prazer em todas as coisas. Assim como foi também Agostinho na época dele, que buscava o prazer em todas as coisas. E aí ele percebe que na verdade ele está numa busca por algo que ele não sabe o que é. E se você não sabe o que você busca, na verdade você nunca vai encontrar. Correto? Você consegue buscar algo que você não sabe o que busca? Mas na verdade, nós às vezes vivemos nessa incessante busca por algo que nós nunca encontramos e às vezes nem sabemos o que é. Mas nós vamos entender, e Jesus nos diz, que essa busca faz parte do ser humano, porém, ela foi feita para ser satisfeita. E eu vou dar um spoiler do final. Essa busca é uma busca por Cristo, na verdade. Ela não é uma busca que ela vai ser satisfeita por nada que esse mundo pode oferecer. E nós vivemos às vezes igual esse ozinho faltando uma parte. Eu quero a parte, aonde está a parte, eu vou encontrar a minha parte. Mas enquanto nós não encontrarmos e buscarmos a parte no lugar onde ela está de verdade, nós viveremos uma incessante busca sem nunca encontrar a parte. E nesses versos que nós lemos, Jesus nos ensina sobre isso. Ele vai nos dizer que, na verdade, quando nós encontrarmos com Ele e nos encontrarmos com o seu reino, nada mais nos faltará. Quando nós nos encontrarmos em Cristo e no seu reino, nada mais nos faltará. É isso que nós iremos ver ao longo desses versos, amém? Olha o que os primeiros versos diz, versos 22 e 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Irmãos, aqui a ideia de olhos serem bons e serem luz, e o corpo ser luz, aqui é a ideia mais ou menos de uma janela. Pensa que há uma janela, como aqui nós temos uma, e um sol, e uma luz que vem do lado de fora. E dependendo do estado da janela, a luz que está aqui dentro, ela vai refletir de forma diferente. Se o vidro for transparente, a luz vai entrar quase que por completo. Se essa janela estiver suja, a luz vai entrar com dificuldade. Se a janela for vermelha, a luz que for entrar vai entrar com uma vermelhidão. Se a luz for azul, vai entrar com um aspecto azulado a luz. E dependendo da forma que a janela for, a luz que for passar por ela, quando entrar a luz vai entrar moldado pelaquela luz, pelaquela janela que está ali. E Jesus está nos dizendo que os olhos são como essa janela do corpo. E o que entra por ela, na verdade, vai determinar o que há dentro dela. Da mesma forma que se a janela for vermelha, o tom que vai entrar será um tom avermelhado, a forma que os olhos vai determinar a forma que o corpo será também. De forma que se o que os nossos olhos olharem forem coisas boas e olharem para a luz, o nosso corpo também será luz.
E se os nossos olhos forem trevas, todo o nosso corpo será trevas e grandes trevas serão. Mas quando nós olhamos para esse texto dentro do seu contexto, Jesus está no Sermão da Montanha aqui, e está falando principalmente sobre o acúmulo de riquezas, o acúmulo de bens, juntar tesouros nessa terra e confiar no que esse mundo, essa terra pode nos dar e o tesouro que se pode acumular aqui. É disso que ele está falando nos versos anteriores, de não ajuntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões minam e roubam, e ele nos ensina a olharmos para outro lugar. Então esse texto de olhos bons e maus, ele está dentro do mesmo contexto. E nós entendemos melhor ele quando as palavras são mais bem traduzidas. E a palavra bom e mal, no que diz respeito ao olho, é um olho generoso e um olho avarento. A tradução mais correta dessas palavras seriam essa: se os teus olhos forem olhos generosos, todo o seu corpo será luz. Agora, se o teu olho for um olho avarento, todo o teu corpo será trevas. Como forem os olhos, assim será o corpo também. E ele disse: e a luz que está em você são trevas? Que grandes trevas serão. Se a luz que entrou pelo seu olhar, através dos seus olhos, pela janela da sua vida, do seu corpo, entrou uma luz com trevas, se entraram trevas, que grandes trevas serão então? E nós sabemos, irmãos, que a grande parte dos pecados que nós conhecemos, se não todos, eles penetram no coração do homem através do olhar. Pare e pense sobre isso. Quando você olha, às vezes você se ira por algo que você viu. Através do seu olhar, você cobiça. Através do seu olhar, quando você olha para o outro e vê o que o outro tem, que é melhor do que você tem inveja dele. Através do olhar, quando você enxerga o que o outro tem, que você gostaria de ter, você inveja e cobiça ele. Através do seu olhar, você se orgulha por ter mais do que o outro, porque você olhou para o outro e viu que ele tem mais ou menos do que você. Se ele tiver menos, você se orgulha. Se ele tiver mais, você o inveja, você tem outros sentimentos ruins. E nós sabemos que a luxúria, os desejos da carne, os desejos errados que nós temos muitas vezes, eles nascem de olhares errados que nós temos. Nós olhamos para o cônjuge que não é o nosso, para a mulher que não é nossa, para o homem que não é o nosso. Nós olhamos para os bens de alguém que não é o nosso. Nós olhamos para as propriedades de outro que não são a nossa. Nós olhamos para o cargo que o outro ocupa que não é o nosso. Nós olhamos para o concurso que o outro passou que é diferente do nosso. Nós olhamos para a vida que o outro tem que é diferente da nossa. E quando nós olhamos para essas coisas, elas não entram como luz para nós, elas entram como trevas. E aí nós pecamos. E o pecado vai entrando e as trevas vão tomando conta. O pecado nasce do olhar. Muitas vezes, não vou dizer que todos eles nascem, mas grande parte dele nasce dessa forma. Quando nós olhamos para a história de Davi, por exemplo, o grande rei, que Deus prometeu um reinado extremamente bem sucedido, nós vemos que ele teve uma vida familiar catastrófica. Ele teve problemas sérios na sua família, no seu reinado, em toda a sua vida. E se você puxar a história de Davi, você vai ver que a queda do seu reinado, da sua família, começou através de um olhar. Numa linda noite, de lua cheia, aquela lua brilhando, Davi sai pela janela e enxerga aquela lua linda, e aí ele olha para o lado e vê uma lua mais bonita ainda, Ele vê a mulher de Urias se banhando, e quando ele vê aquilo, o que ele faz? Ele cobiça, ele deseja. Aí nós conhecemos a história. A mulher vem, se deita com ela, ela engravida, ele comete ali um latrocínio, rouba a mulher e mata o marido. E aí depois disso, a criança que nasce dura 7 dias e morre. E começa toda um desencadear de desgraças na vida de Davi. Os seus filhos, o seu reinado, tudo começa com o olhar de Davi. Há uma música muito conhecida de um autor chamado Leonard Cohen, que é chamada Aleluia. Muita gente canta na igreja, mas ela não é uma música cristã, a princípio. E um trecho dessa música fala sobre isso. Ela diz assim: a sua fé era grande, mas precisava de provas. Você a viu banhando-se no telhado. Sua beleza ao luar derrubou você. Ela te amarrou em sua cadeira da cozinha.
Ela destruiu o seu trono, ela cortou o seu cabelo, e dos seus lábios ela tirou o aleluia. Aqui, esse autor está dizendo que Davi, ao olhar para aquela mulher, ele teve a sua vida destruída. E aleluia não é simplesmente uma palavra, como nós dizemos por aí, ou o nome de um inseto que nós conhecemos. Aleluia, ele queria dizer louvado seja o Senhor. E quando Davi perdeu de seus lábios o aleluia, ele não somente perdeu uma palavra. Davi, ele não perdeu simplesmente um inseto. Ele não perdeu uma parte pequena do seu domingo. Davi perdeu todo o louvor a Deus. Quando Davi foi destroçado por causa do seu pecado, porque os seus olhos cobiçaram, o seu coração carnal desejou aquela mulher, e ele foi jogado na lona por causa do seu pecado, ele perdeu o aleluia, ele perdeu o louvor, ele perdeu o desejo de se dobrar diante de Deus, glorificar a Deus e viver uma vida aos pés de Deus. Depois nós vemos que ele se arrepende, que ele pede perdão a Deus, mas ele perdeu o aleluia, e é essa força do pecado. Quando o pecado superabunda, nós vamos perdendo o desejo por Deus, pelas coisas de Deus, o aleluia, o louvado seja Deus, vai sumindo de nossos lábios. Faça uma análise em você nessa noite. Como está o seu desejo por Deus e por glorificar a Deus, por viver aos pés de Deus, por louvar a Deus? É como uma balança, quanto mais pecado, menos louvor. Quanto mais louvor, menos pecado. Mas não que essas coisas, não que você vai chegar a um ponto que não vai pecar, só na glória que nós estaremos assim. Mas o que estou dizendo é que você vive para Deus, para a glória de Deus, ora a Deus e pede a Deus que Deus te afaste do mal, que Deus te afaste da aparência do mal. E Deus prometeu que faria isso, quando Ele nos ensina a orar. Peça a Ele que Ele te livre do mal, do pecado, perdoe suas dívidas. Então Davi, com o seu olhar, ele pecou. O desejo nasce do olhar e destrói todo um reino. E um coração avarento é um coração que é contrário a um coração de Deus. Porque Deus, Ele não foi avarento. Em Cristo Ele abriu mão de toda a sua glória, se dispôs de tudo que tinha e desceu a esse mundo e morreu de uma forma maldita, não por Ele, mas por nós. Um coração avarento é um coração contrário ao coração de Deus. Um coração avarento não tem espaço para si próprio, um coração avarento não tem espaço para o próximo, e um coração avarento não tem espaço para Deus. Um coração avarento não cumpre o grande mandamento, que é amar a Deus e amar ao próximo. E nós somos chamados a termos um coração generoso, um coração que ama, porque nós temos um modelo a seguir, o nosso modelo a seguir é Cristo, que teve um coração generoso. Este coração será o reflexo de olhos misericordiosos, e o nosso modelo é Jesus, que olhou com misericórdia para nós, com generosidade. Nós somos chamados a olharmos para esse mundo, irmãos, como Cristo olhou. E se nós olharmos para este mundo com misericórdia, então nós estaremos olhando como Cristo olhou para esse mundo. E nosso interior não será trevas. É isso que ele está nos ensinando nessas palavras. Se os teus olhos forem bons, generosos, o teu corpo será luz. Mas se teus olhos forem trevas, que grandes trevas serão? Se eles forem maus, se eles forem avarentos. Pois não dá para termos luz e trevas. É o que ele diz no verso seguinte, verso 24. Ele nos diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Essa palavra servir, ela tem raiz na palavra escravidão. Está comparando com escravos. Vocês não podem ser escravos de dois senhores. Não podem ser escravos de Deus e escravos do dinheiro. Porque ou vocês amarão mais um e desprezarão o outro. E o cristão, ele não pode ser escravo de dois senhores, de Deus e do dinheiro. Há um segredo, irmãos, que eu vou contar para vocês, não sei se vocês sabiam disso. Mas crente não tira férias. Você sabia disso? Você não pode dizer assim: olha, eu vou ser crente de segunda a sexta, aí sábado e domingo eu estou de férias.
Eu vou ser crente 11 meses no ano, mais um, mas eu estou na praia, eu estou de férias. Aqui eu posso fazer o que lá eu não faço, porque eu estou de férias. Não, nesse dia eu posso, porque hoje é feriado. E feriado eu posso. Ou se não, quando não, o contrário. Eu tiro férias de segunda a sábado e sou crente no domingo. É pior ainda. Então, o escravo, ele não dizia assim, olha, eu vou ser seu escravo de segunda a sexta, porque de sábado e domingo eu vou ser escravo de outro. Ele não tinha essa liberdade. Assim como nós, em Cristo, quando nós morremos para o velho homem, nós não nos tornamos mais, nós não tiramos férias de Deus. A todo momento Ele está conosco. E a todo momento nós somos servos do Senhor. E é o que está dizendo assim, vocês não podem ter dois senhores. Não imaginem que vocês vão servir a um, ter o coração generoso em um período, olhar com o coração generoso, e em alguns momentos vocês decidirem olharem com seus corações maus, avarentos. Não é assim que funciona. Vocês não vivem para dois. Não podemos ter dois senhores. E o dinheiro aqui ele é chamado de um Deus. É um Deus. E quando nós olhamos para a nossa sociedade hoje, nós vamos entender que é um Deus que a nossa sociedade tem adorado. É um Deus que a nossa sociedade tem se prostrado diante dele. O Deus do dinheiro. E nós não podemos ter dois deuses. Não podemos servir a dois senhores. Se nós olharmos, irmãos, para o mundo e perguntarmos assim, qual é o Senhor que está governando este mundo caído? Nós vamos perceber que o dinheiro está reinando em muitos lugares. Ele tem dominado por muitas regiões, pessoas. É uma triste realidade. E nós não podemos ter dois senhores. E quem é o nosso Senhor? Aí eu te pergunto e você responde: a Deus. Quem nós amamos? Quem está em nosso coração? Nos versos anteriores, que nós não lemos, ele vai dizer assim, aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então observe onde está o seu coração, você vai saber onde está o seu tesouro. Sabendo onde está o seu tesouro, você saberá quem é o Deus que você tem servido. E se olharmos para este mundo, servindo ao dinheiro, nós somos chamados a andar na contramão dele. Na contramão. Mas não amando e servindo a criação, mas amando e servindo ao Criador. Somos chamados a confiarmos nele, mesmo contra as circunstâncias. E por vezes nós corremos tanto que nós nos esquecemos do principal. Mas ele nos convida a olharmos para a criação e enxergarmos como ele tem cuidado dessa criação, para que nós não precisemos nos desesperar e correr para o braço de outro Deus. Olha o que ele nos diz no verso 25 e 26. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Ele está dizendo, olhe para as aves do céu. Elas vivem, elas comem, o Pai as alimenta. Vocês não precisam se prostrar diante desse outro Deus. Vocês são a imagem de Deus. Vocês são a coroa da criação. A dignidade que o homem possui, ele possui porque ele é a imagem de Deus. E Jesus está dizendo assim, Deus ele alimenta até as aves do céu. Ele não alimentaria vocês se ele cuida das aves. Ele está nos ensinando a matarmos essa ansiedade que às vezes está nos matando. E o que nos faz correr para deuses estranhos. Ele não diz também só sobre o alimento, mas sobre as vestimentas também. O verso 28 até o 32, ele nos diz, porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês,
homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Deus sabe do que nós precisamos. Ele sempre soube e sempre saberá. E ele continua na ideia de que nós somos filhos de Deus, de que Deus cuida da sua criação, de que Ele veste os lírios do campo melhor do que o maior dos reis que já existiu. Então, se Ele veste assim as plantas que nascem, são jogadas no fogo para serem queimadas, quanto mais Ele cuidará de nós. Irmãos, Ele está falando comigo, Ele está falando com você. Nós, às vezes, nos sufocamos em ansiedade, porque nós não sabemos o que vai acontecer no dia seguinte. E Deus está nos dizendo, olhe para as aves do campo, olha como é que Deus cuida delas, olhe para os lírios, olhe como elas são cuidadas pelo Pai, e elas não são a imagem de Deus, como vocês são. Não se preocupem, não matem em vocês, não se matem com essa ansiedade que há em vocês. Ele diz, porque os pagãos fazem isso, aqueles que não servem o Deus verdadeiro é que fazem isso, aqueles que não conhecem o Pai de vocês é que fazem isso. Eles vivem desesperados atrás de novas divindades, atrás de novos deuses, o Deus da colheita, o Deus do mar, o Deus do sol, que vai fazer eles serem prósperos ou resolverem um problema. Eles buscam essas coisas, eles não são filhos do Pai que vocês são, eles não conhecem o Deus que vocês conhecem. Não sejam como eles, vocês conhecem o Deus que fez todas as coisas, que alimenta os pássaros e que alimenta as plantas. É o mesmo Deus que fez eles, que alimenta eles, que cuida de vocês, é o que Jesus está dizendo. Ele nos ensinou na oração famosa do Pai Nosso, a orarmos pedindo o quê? Senhor, me dá o pão de cada dia. Ele não nos ensina a orarmos pedindo o pão do mês, o pão da semana, o pão do ano. Ele nos ensina a nos achegarmos todos os dias a Ele e pedirmos o pão do dia. É assim que Cristo está nos ensinando, trabalhando e moldando o nosso coração. Não peçam o pão do mês. É como no deserto, não guardem no bolso o alimento de vocês. Amanhã Deus dará novamente. Ele não dará o pudim do dia, Ele dará o pão do dia. Às vezes a gente quer o pudim do dia, né? Mas Ele nos promete o pão do dia. E aqui Ele está nos dizendo, somos chamados a olharmos para a criação e confiarmos em Deus, porque Deus sabe. No verso 34 Ele nos diz, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Um teólogo da história chamado George Muller, ele diz assim, o começo da ansiedade é o fim da fé, e o começo da fé é o fim da ansiedade. Irmãos, quando você perceber uma ansiedade tomando conta de você, pode perceber que a sua fé está um pouco fraca. E quando você perceber que a ansiedade não está tomando conta de você, possivelmente a sua fé está mais próxima de Deus. Você está se aproximando mais de Deus. Porque Cristo nos ensina em Tua Palavra a orarmos confiando na Sua provisão. Ele nos ensina em Tua Palavra a orarmos confiando na Tua graça, na Sua misericórdia. Ele não nos ensina a sairmos a trabalhar e a suarmos o nosso rosto para conseguir. Ele nos ensina a confiarmos na misericórdia e na graça dEle. Peça o pão. Se as aves e as plantas são agraciadas, que dirá vocês que são a imagem de Deus? Não se preocupem com o amanhã. E, irmãos, um dos maiores problemas modernos hoje é a ansiedade. A ansiedade, ela tem raiz na palavra sufocamento. Tanto que algumas pessoas, quando começam a perder o ar e ter crises agudas, muitas vezes são diagnosticadas com crise de ansiedade. Porque a ansiedade, ela é um sufocamento, é um sentimento de que você não consegue respirar. E a ansiedade nada mais é do que um excesso de futuro no presente.
O que será amanhã? O que será da semana que vem? O que será do mês que vem? Esse mês eu bati a meta, mas o mês que vem eu não sei se eu conseguirei, foi tão difícil. Esse mês o meu exame deu positivo, mas como será o próximo exame? Hoje eu consegui comer, mas será que amanhã eu conseguirei novamente? Esse mês eu paguei as contas, mas como será o mês que vem? E aí começa uma luta, uma angústia, e um sufocamento, porque você não sabe como será o amanhã. E aí nós vivemos, às vezes, pensando no amanhã. E esse excesso de futuro no presente começa a nos sufocar. Jesus está dizendo assim: pare de se preocupar com o amanhã, porque o amanhã terá um mal que você terá que enfrentar este mal de amanhã. Mas não se prenda no mal de amanhã hoje. Ele nos ensina: olhe para as aves do campo, olhe para os lírios. Olhe como o Pai cuida dessas coisas. Não se preocupem com o amanhã. Agora eu quero dizer para vocês que isso não é uma chamada à irresponsabilidade da vida. Bom, então eu não vou fazer uma faculdade para melhorar de vida. Então eu não vou fazer curso para melhorar o meu currículo, para ter um emprego melhor. Não é disso que estamos falando. Pelo contrário, faça sim faculdade, melhore o seu currículo, faça curso, se prepare para entrevistas, ajunte sim no seu celeiro para o inverno. Faça tudo isso, mas não confie que estas coisas te redimirão. Não confie que estas coisas serão o Deus da sua vida. Não se proste diante dessas coisas. Não se dobre diante delas. Não adore essas coisas, achando que isso te trará o prazer, a alegria. Não achando que essas coisas te salvarão, porque essas coisas não te salvarão. Não acreditem que essas coisas devem ser adoradas. Não permita que isso tome o seu coração. Não é uma chamada irresponsável, mas é uma chamada confiança na plenitude da graça, na misericórdia, na confiança em Deus, na retribuição divina por Cristo Jesus, através de Cristo por nossas vidas. É uma chamada confiança em Deus, porque alguns vivem pensando sempre no amanhã e o amanhã nunca chega. Os mais novos, né, aqui tem poucos jovenzinhos, né? Quando você é bem pequeno, você entra na escola. Eu não lembro agora qual que é o obrigatório para começar. Acho que é o pré-1, uma coisa assim. E aí você entra na escola. E aí você vai passar ali, sei lá quantos anos. Você vai sair da escola, você vai entrar com 4, 5 anos de idade e vai sair dali com 17, 18. Dando tudo certo, né? Se pelo caminho ainda não tem uns tropeção ali. Você vai acabar com 17, 18 anos. Aí, né, se tem algum adolescente nessa fase, desculpe te frustrar, mas você pensa: quando acabar isso aqui eu estarei livre e poderei descansar e ser feliz. Não seja bobo. Você vai sair dali para uma faculdade e vai ficar 4, 5 anos ali e vai dizer assim: quando acabar esse curso eu vou descansar e ser feliz. Aí você sai, você faz assim: agora eu preciso de uma pós-graduação, porque todo mundo fazendo faculdade. E aí você faz mais 2 anos. E aí você fala: agora eu vou conseguir um bom emprego e ser feliz e descansar. E aí você descobre que para ter esse bom emprego você precisa de experiência. E aí você fala assim: então eu vou aceitar um emprego mais ruinzinho para eu conseguir experiência e ter um emprego bom. E aí você vai ficar anos naquele emprego mais ou menos para conseguir um emprego bom lá perto dos 40. Uma boa hipótese. E aí você fala assim: bom, agora que eu consegui esse emprego, eu vou trabalhar bastante para eu poder me aposentar e descansar. E aí trabalha dia e noite, segunda, domingo, porque eu preciso aguardar, eu preciso juntar, eu preciso comprar, eu preciso de mais, porque vai estar na frente, está no próximo, daqui a pouco. Aí quando aposenta, já com 60 anos, aí fala assim: com essa aposentadoria não dá. Eu vou ter que continuar trabalhando, recebendo a aposentadoria. E aí trabalha mais um pouquinho. E aí vai. Você já assistiu o Pica-Pau, né? O que o Pica-Pau fazia quando queria que o pé de pano, o cavalinho branco, andasse? Ele amarrava uma cenoura na frente assim, ó. Aí o bobo do pé de pano corria para pegar a cenoura. Mas quando que ele ia pegar aquela cenoura? Nunca. Porque conforme ele andava, a cenoura andava junto. Mas ele sempre estava ali, empolgado: a cenoura está aqui. Mas estou vendo ela aqui a 30 centímetros de mim, agora eu pego. Agora vai. Mas estou chegando, é mais 2 passos, mais 1 passo. E nunca alcançava a cenoura. E a gente, às vezes, é igual o pé de pano atrás da cenoura.
É amanhã, está no próximo, eu preciso mais um pouco, porque eu não sei o que vai ser da minha vida, então eu preciso mais um pouco. É amanhã, está no próximo curso, está na próxima faculdade, está na próxima venda, eu vou conseguir. E essa ansiedade vai corroendo por dentro, e você vai se sufocando e você não vai vivendo. E quando nós ficamos nessa expectativa do próximo, nós nunca nos lembramos do que nós já temos. Nós nos esquecemos do que Deus nos deu, esperando o que Ele pode nos dar. E aí nós vivemos nisso. E aí quando a gente acorda, já acordamos numa época que falamos assim, agora eu não posso mais. Agora eu não tenho mais. E aí os mais velhos olham para os mais novos e dizem assim, não faz isso. E o mais novo escuta? Não escuta nada. Ele vai começar a correr atrás da cenoura também. E é por isso que Salomão, depois de ficar anos e anos correndo atrás da cenoura, ele diz assim em Eclesiastes, quer saber de uma coisa? Bom é que o homem coma e goze do fruto do seu trabalho com a mulher da sua mocidade. É isso que é bom. Mas o não confiar na provisão de Deus nos faz vivermos desesperados pela cenoura que está na frente. Está na frente. E Jesus está nos ensinando, não adianta. Pare de pensar nisso, pare de viver dessa forma. Olha o verso 27 que ele nos diz, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Jesus está nos dizendo, a preocupação de vocês, na verdade, não vai levar vocês para lugar nenhum. O que vai mudar na vida de vocês isso? Vocês só aumentarão o sofrimento. Não adianta. Esses dias, irmãos, eu tenho um filho recém-nascido, né? E está tudo bem, está tudo ótimo com ele, graças a Deus, né? Eu sei que daqui a pouco eu saio, os irmãos vão carinhosamente, como que está o Davi? Está ótimo, graças a Deus, né? Mas ele passou por uns momentos difíceis esses dias. Foi uma bronquiolite, né? Que é, de certa forma, comum em crianças recém-nascidas. E aí, ele ficou ruim, e a gente, principalmente como pai de primeira viagem, começa a ficar meio desesperado. E aí você fica ansioso, e leva no médico, e aí a gente liga para o médico, aí você acorda, a sua ansiedade acorda o médico de madrugada, né? Doutor, está assim, 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 assado. Aí ele nem olha a criança, porque tem experiência. Olha, isso é quadro de bronquiolite. Tá, o que eu faço? Espera. Doutor, olha, faz inalação assim, assim. Aí daqui a pouco você passa umas horas, você fica, está ali, está ruim ainda? Ô doutor, e aí? Está fazendo inalação? Tô. Então espera. E aquilo vai corroendo por dentro. Mas irmãos, eu posso dar mortal para trás, dar piroleta, eu posso pegar tudo que eu tenho, que é pouco, e dar para alguém, eu posso fazer o que for, eu não vou adiantar 1 hora no meu dia, eu não vou adiantar 1 minuto. Ele dizia, espere de 5 a 10 dias. Irmãos, que 5 a 10 dias demorados, para ver aquela criança bem novamente. Mas não importa o que eu viesse a fazer, eu não iria adiantar 1 minuto do meu tempo. Não importa, eu poderia me matar, pular de paraquedas, dar pioleta, poderia ser o Bill Gates, falar assim, eu vou dar toda a minha fortuna para passar esses 10 dias rápido. Sabe o que ia acontecer, irmãos? Nada. Mas a ansiedade, o não confiar em Deus, e nos sufoca. E é o que Jesus está dizendo, do que importa tudo isso? É mais fácil você confiar em mim, porque toda a sua angústia, sofrimento, não vai fazer com que mude, não vai fazer com que o relógio rode 1 hora mais rápido sequer. Desista. Confie em mim. É o que Jesus está nos ensinando, passo a passo. E o que nós devemos fazer então? Nós não fazemos nada? Nós fazemos sim. Olha o verso 33 do texto. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que nós fazemos então? Buscamos o reino de Deus. Buscamos a justiça de Deus. Nós não podemos ter 2 senhores. E nós não podemos andar inquietos com as coisas deste mundo, ficar buscando a parte que falta, porque sempre, enquanto nós estivermos buscando a parte que falta, sempre vai faltar uma parte.
E na verdade a parte que falta não é uma parte, a parte que falta é tudo. Porque quando nós estamos nessa busca desenfreada pela parte que falta, é que na verdade nosso coração está faltando é Cristo. E Cristo não é uma parte que falta, Cristo é tudo que falta. E quando nós não encontramos e buscamos em tudo, quer dizer, nós não encontramos com Cristo ainda. Enquanto nós estamos nessa desesperada busca por algo que vai nos completar, porque eu ainda não sou feliz. As pessoas normalmente fazem uma assimilação extremamente errada com a felicidade. Porque se você perguntar para alguém se ela é feliz, e ela disser que não, ela vai dizer que não é feliz porque ela não tem algo. Pare e pense. Você é feliz? Não. Por quê? Porque eu queria ter outra casa, e minha casa está ruim. Você é feliz? Não. Por quê? Porque eu não tenho emprego que eu gostaria. Você é feliz? Não. Por quê? Porque o meu carro está caindo aos pedaços, eu queria um carro mais novo. Você é feliz? Não, porque meu marido está meio fora de forma, eu queria que ele fosse mais, tivesse fitness. Você é feliz? Não, eu não sou porque eu não tenho o salário que eu gostaria. E as pessoas assimilam felicidade com ter alguma coisa. Me falta algo, por isso eu não sou feliz. E elas não conseguiram entender que felicidade não está relacionado com ter ou algo ou não, mas estar em Cristo ou não. Então, enquanto você estiver buscando a parte que falta, você nunca vai entender que o que te falta, na verdade, é Cristo. E quando nós clamamos por Cristo, nós clamamos pelo reino de Cristo. E é por isso que Ele está nos ensinando a não sejam ansiosos, não sirvam a dois senhores, mas resolvam isso, sabe como? Clamando e buscando o reino e a justiça que vem do reino. Porque quando vocês encontram... Obrigado, ó, que Deus abençoe. Viu? Quando vocês encontrarem o reino, vocês vão encontrar muito mais do que a parte que falta. Essas coisas vos serão acrescentadas. O comer, o vestir, é disso que Jesus está falando. Em suma, o que Jesus está dizendo é: cuidem da sua vida com Deus, e Deus cuidará de vocês. Cuidem da sua vida com Deus, e Deus cuidará de vocês. Mas tem algo a ser feito? Algo que eu possa fazer? Não. Algo já foi feito por você. Tinha muitas coisas para serem feitas, mas eu vou te dar uma má notícia: você não poderia fazer nenhuma delas. As coisas que você de verdade precisaria fazer, você não está capaz e nunca foi capaz, nunca será capaz de fazer. Você deveria suportar a ira de Deus pelos seus pecados, e você não é capaz de fazer isso e nunca foi. Mas eu te tenho uma boa notícia para te dar. Há 2000 anos, alguém subiu numa cruz, cheio de coisas para fazer por mim e por você, e quando ele deu o seu último brado, ele disse assim: todas as coisas, Pai, estão consumadas. Não sobrou mais nada, irmãos, para mim ou para você. Porque o que tinha para ser feito, Cristo fez na cruz. E o que eu faço agora? Confio na providência, na misericórdia e na graça de Cristo, busco o seu reino e a sua justiça. E quanto a mim, Deus cuidará de mim. Cuidará de mim, cuidará de você. Amém? Vamos orar?